Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de atendimento, negociação e vendas para o teu concurso do Banese. Eu sou o professor Demétrio Dantas aqui no canal dos concurseiros e a gente vai trabalhar um tema muito legal na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. A gente vai conversar, pessoal, sobre atendimento prioritário. E quando a gente fala de atendimento prioritário, a gente vai juntar três leis. A Lei 10.048 de 2000, a Lei 10.098 também de 2000 e, na realidade, um decreto, que é o Decreto 5296 de 2004, tá certo? Então, nós vamos fazer um apanhado nessa aula de todas essas legislações para a gente ver o que é que elas trazem sobre atendimento prioritário, tá certo assim? Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá, primeiramente, falando do direito de ir e vir. E isso é uma garantia de acessibilidade. Se nós temos garantido na Constituição, no artigo 5º, o direito de ir, vir e permanecer, eu tenho que ter também a garantia da acessibilidade, tá certo assim? Esse direito de ir, vir, permanecer, essa garantia da acessibilidade, nós encontramos na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948, como eu falei a vocês, encontramos na Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Encontramos também na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um decreto legislativo de 2009, tá certo? Além da gente encontrar essas garantias também na legislação infraconstitucional, na Lei Brasileira de Inclusão, e nas normas técnicas de acessibilidade, tá certo assim? Nas normas técnicas de acessibilidade. Meus amigos, na Constituição Federal, que eu tenho aqui para vocês, eu vou lá para o artigo 227, para o parágrafo 2º, e vou ler com vocês o seguinte, ó. A lei vai dispor sobre normas de construção de logradouros e de edifícios de uso e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, o tema acessibilidade já vem na nossa lei maior. O tema acessibilidade já vem na nossa Carta Constitucional. Tá certo assim? Bom, o artigo 244, já o finalzinho, no apagar das luzes da Constituição, ele vai trazer o seguinte pra gente, ó. A lei vai dispor sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público, dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no que a gente acabou de ler, artigo 227, parágrafo 2º. Então não é só em um momento isolado que nós vamos encontrar no texto constitucional menção sobre acessibilidade. A gente vai encontrar, sim, no texto constitucional, menção sobre acessibilidade em vários momentos, tá certo assim? Beleza, pessoal? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, tá bom? Olha para cá comigo. Pessoal, essa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é o primeiro tratado sobre direitos humanos do século XXI. E tem como foco a pessoa com deficiência, a sua inclusão social, a autonomia, a independência, o estabelecimento, estabelecendo, na realidade, e consolidando direitos como o da não discriminação, da educação, da acessibilidade, do trabalho, dentre outros. Então, foi uma conquista muito grande das pessoas com deficiências. A gente tem uma norma internacional, uma convenção internacional sobre pessoas com deficiência, garantindo isso para essas pessoas, tá certo? Pessoal, qual é o propósito dessa convenção? O propósito dessa convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Então eu estou diante aqui da proposta, eu estou diante aqui do propósito, qual é a intenção dessa convenção
sobre direitos da pessoa com deficiência. É promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo. Pessoal, vocês sabem o que significa equitativo? Equitativo é justo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, tá certo? Os princípios gerais que nós podemos encontrar nessa convenção, pessoal. Vamos começar aqui em sentido horário. Primeiro, o respeito pela dignidade da pessoa humana, né? Nada mais do que garantir essa acessibilidade, garantir esses direitos todos para as pessoas com deficiência, nada mais do que respeitar a dignidade da pessoa humana, né? A acessibilidade também é um princípio. A igualdade entre homem e mulher, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, já preconiza também a nossa Constituição. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito de preservação da identidade das pessoas é outro princípio. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, outro princípio. O respeito pela diferença e a aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e humanidade. A igualdade de oportunidades e a não discriminação. Esses são os princípios que norteiam esta convenção. Sobre o tema acessibilidade, na Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, onde é que a gente vai encontrar a acessibilidade? Olha só, já no preâmbulo a gente vai encontrar o tema acessibilidade sendo tratado. Esse tema aparece em vários momentos no texto da Convenção Internacional, até mesmo porque a acessibilidade é um princípio na Convenção, tá certo? Meus amigos, no preâmbulo a gente vai encontrar que o preâmbulo reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais. O preâmbulo é a introdução da convenção, tá certo? No preâmbulo, a gente ainda vai ter o reconhecimento da importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico, cultural, à saúde, à educação e à informação e à comunicação para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Pessoal, então chegou a hora de conceituar pessoa com deficiência. Meus amigos, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou até sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá certo? Essa é a definição de pessoa com deficiência. Meus amigos, vamos para o conceito agora de discriminação por motivos de deficiência. O que significa discriminação por motivo de deficiência? Meus amigos, significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável, tá certo? Então essa é a definição de discriminação por motivos de deficiência. Mas o que seria adaptação razoável? Vamos para cá, ó. Vamos para o conceito de adaptação razoável. Significa as modificações ou os ajustes necessários e adequados que não acarretem nenhum ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
Tá certo assim? Isso é a adaptação razoável, beleza? Meus amigos, quais são as obrigações gerais que a gente vai encontrar na Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência? Olha só, nenhum dispositivo da Convenção afetará qualquer disposição mais propícia à realização dos direitos das pessoas com deficiência. Se eu já tenho uma disposição mais favorável para a pessoa com deficiência, essa posição mais favorável, essa disposição mais favorável vai ser realizada, claro. As quais possam estar contidas na legislação do Estado-parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. E o que ele quer dizer é o seguinte, que nenhuma norma dessa convenção vai de encontro para alguma disposição que esteja na legislação brasileira, em legislação internacional, que seja mais benéfica para a pessoa com deficiência, tá certo? Essa lei não vai se chocar com a convenção. A convenção vai dizer, olha, é mais favorável para o deficiente, vale você então. Tá certo assim? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos embora. Pessoal, no artigo 20 da convenção, nós encontramos o tema mobilidade pessoal. E a gente vai encontrar o seguinte dispositivo, ó, a adoção de medidas que assegurem às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Então, a gente tem que adotar medidas para que essas pessoas com deficiência possam se movimentar da forma mais independente possível, e isso é o tema tratado mobilidade pessoal, tá certo? Pessoal, a convenção exige a garantia da acessibilidade como direito e como princípio, nós já vimos isso, de modo a garantir igualdade de oportunidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em seus vários aspectos, propiciando o alcance da autonomia e a independência de tais pessoas. Tudo de modo a atingir o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, o máximo desenvolvimento das referidas pessoas e a sua participação efetiva em uma sociedade livre. É a tentativa a todo momento de inserir essas pessoas o mais na sociedade possível, tá certo? Muito bem. E no tocante à legislação comum? Ora, pessoal, a gente vai lá para a Lei 10.048 de 2000. A gente começa na lei agora 10.048 de 2000. Essa lei estabelece a prioridade de atendimento para pessoas com deficiência, para idosos, gestantes, lactantes e aquelas acompanhadas de criança de colo. Além de estabelecer o prazo de 180 dias a partir da regulamentação da lei, para que fossem procedidas as adaptações necessárias para facilitar o acesso, inclusive com a previsão de multa para o caso de seu descumprimento, tá certo? Então, essa lei, ela visa estabelecer a prioridade de atendimento para pessoas com deficiências, ok, pessoal? E a Lei 10.098? Que eu disse a vocês que a gente ia estudar elas em conjunto, né? A gente viu aqui no slide anterior, que está aqui na tela, a Lei 10.048, o que ela trazia. E a Lei 10.098, também de 2000. Vamos ver aqui, ó, pessoal, também em sentido horário. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas edificações públicas ou privadas, no espaço público, em logradouros, em seu mobiliário, nas comunicações, sinalização, entre outros. Isso é a regulamentação daquele dispositivo que nós vimos no texto constitucional, tá certo? Define a acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, do sistema e dos meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então essa é a definição de acessibilidade nos termos da Lei 10.098.
Determina que pelo menos um dos acessos às edificações de uso público ou coletivo devem estar acessíveis a essas pessoas com deficiência. Então, eu tenho que ter uma rampa, eu não posso ter só escadas, tá? Eu tenho que ter acessibilidade pelo menos um dos acessos. E define o que é ajuda técnica, barreiras, pessoa com deficiência, elementos de urbanização e mobiliário urbano, tá certo? Traz várias definições também nessa legislação. Pessoal, a Lei 10.098, ela traz muita coisa nova pra gente. É uma lei dos anos 2000, né? Mas ela também determina que o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Também dispõe que veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos em normas técnicas específicas para isso, tá? Dispõe também que o poder público vai promover a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, de comunicação, mediante ajuda técnica. E ainda dispõe sobre a acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, tá certo? Bom, finalmente aí chegamos no Decreto 5296 de 2004, que a gente vai ver o que é que ele traz também de importante para esse tema. Vamos lá. Pessoal, o decreto ele regulamenta as duas leis anteriores. Normalmente, eu já expliquei isso a vocês, eu vou até para cá para vocês poderem captar melhor essa informação. Normalmente, uma lei por si só já se basta. A lei é feita e não precisa de mais nada. Mas de vez em quando, a gente precisa de um decreto para regulamentar uma lei. Demétrio, o que significa um decreto regulamentar uma lei? O decreto ele vai aprofundar temas da lei, vai explicar alguns temas da lei. Então, não é toda lei que requer um decreto de regulamentação. Mas essas duas leis foram regulamentadas por esse decreto. Aqui a gente vai encontrar banheiros adaptados com entrada independente, conceito de ajuda técnica, mais uma vez, o conceito de acessibilidade, mais uma vez, o conceito de desenho universal, a inclusão de conteúdos referentes ao desenho universal nos cursos de engenharia, arquitetura e outros cursos correlatos, o alvará de funcionamento ou renovação e a carta de habite-se apenas para obras acessíveis, isso não vai ser liberado pelo poder público se a obra não tiver acessibilidade. Também vamos encontrar a regulamentação de que 2% dos TUP sem cabine... Demétrio, o que é TUP? Telefone de uso público. 2% dos telefones de uso público sem cabine de longa distância, nacional e internacional, serão adaptados para usuários de cadeira de roda e surdos também. Eu vou encontrar que o alvará de construção e reforma apenas vai ser concedido para projetos acessíveis, né? A gente também vai encontrar aqui no decreto que nós temos que ter uma declaração de acessibilidade na ART e na RRT, que são dois documentos que atestam que aquela obra está sob a responsabilidade de um profissional técnico, não é? Esse primeiro documento é ligado ao CREA e o segundo documento, a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? O CREA, vocês sabem que é de construção civil. Beleza, pessoal? Esses são os pontos dispostos aqui no decreto. Ainda tem mais coisa. Nós vamos encontrar o acesso à informação e à comunicação por portais e sítios eletrônicos na internet. Isso facilita o acesso. A capacitação pelo poder público de profissionais em Libras, também, o decreto traz isso. A implementação de ajudas técnicas, o cumprimento das normas técnicas da ABNT, a concepção e implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos atendendo os princípios do desenho universal, atendendo à legislação e atendendo às normas da ABNT. Assentos reservados para pessoas em cadeiras de rodas, com mobilidade reduzida
e cegos em teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios similares, rotas de fugas acessíveis, áreas de acesso aos artistas, sistema de sonorização assistida, tudo isso constando no nosso decreto. 2% do total de vagas, no mínimo uma, para veículos que transportam pessoas com deficiência física ou visual nos estacionamentos, né? Pessoal, aprovação de projetos vinculados à acessibilidade quando esses projetos tiverem destinação pública ou coletiva. A sinalização visual e tátil para pessoas com deficiências auditivas e visual, de acordo com as normas da ABNT. A acessibilidade nos serviços de transporte aéreo, terrestre e aquaviário também são temas previstos na legislação, tá certo? Meus amigos, o engenheiro ou arquiteto, ao preencher a ficha de anotação da responsabilidade técnica, a RT, ou o registro de responsabilidade técnica, o RT, junto ao CREA ou ao CAL, como a gente já viu, deve declarar que o seu projeto obedece às normas técnicas de acessibilidade e demais legislações pertinentes. Então ele deve afirmar isso no preenchimento desses documentos. No caso de existir, pessoal, edificação inacessível que tenha sido construída ou reformada após o decreto, é fundamental que o promotor de justiça também verifique a possibilidade de ocorrência de crime pelo profissional da construção civil que declarar de forma falsa a obediência à lei, por ocasião do registro daqueles documentos que a gente já viu, do projeto arquitetônico respectivo. Então é possível que esse profissional técnico que assinou essa ART ou RRT tenha declarado de forma enganosa, de forma mentirosa, a adequação daquele imóvel, daquela construção. E se essa adequação não tiver nos conformes, se a declaração foi falsa, há até a possibilidade da existência de crime, tá certo? Pessoal, ficam sujeitos ao cumprimento das disposições do decreto. Vamos ver o artigo 2º. A aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra quando tenha destinação pública ou coletiva. Tem que cumprir as regras do decreto, tá? E a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza também segue as normas do decreto, tá certo? A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica, urbanista, os tocantes à comunicação e informação, os referentes ao transporte coletivo por meio de qualquer instrumento, tais como convênios, acordo de ajuste ou similar. Tudo isso obedece o decreto, tá, pessoal? Pessoal, e também fica submetido ao cumprimento das disposições do decreto a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Tá certo assim? Pessoal, chegamos agora à definição de barreira, importantíssimo para o tema que a gente está estudando. Barreira é qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos de acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. E essas barreiras se classificam em, vamos para cá, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras de atitude das pessoas e barreiras tecnológicas também, tá certo? Meus amigos, a concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, também devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. E desde a etapa da concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção desse desenho universal
para garantir a acessibilidade das pessoas, tá certo? Pessoal, as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes, tá? No tocante ao acesso à comunicação e à informação, os sítios devem conter símbolos de acessibilidade em destaque, tá? Então, os símbolos, os sítios da internet, os sites da internet, devem conter o símbolo em destaque de acessibilidade. Telecentros comunitários que recebem recursos públicos federais para o seu custeio e sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis também. Os telecentros e as lan houses que a gente está falando aqui devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Então, quando esse resultado percentual for inferior a 1, deve-se garantir pelo menos um, tá? Uma máquina com essa acessibilidade. Meus amigos, o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá bom? E o passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no artigo 102, que dá uma nova redação ao artigo 9º da Lei 10.098. Ó. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismos que emitam um sinal sonoro suave para a orientação do pedestre, tá? O sinal sonoro nos semáforos é importantíssimo. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante a sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. E os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para o atendimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida também. Tranquilo? Pessoal, mais um dispositivo aí que vem alterando aí agora o Estatuto das Cidades. Olha só. As cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatíveis com o plano diretor, no qual está inserido, que disponham sobre passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestre, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviço público e privado de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros. Sempre que possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros, tá certo? A gente também vai ter uma alteração na Lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, que quem deixa de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação comete improbidade administrativa, tá? Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. E o acesso à informação e à comunicação, a gente tem como atendimento prioritário a Lei Brasileira de Inclusão, né? A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público,
Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. A disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia da segurança no embarque e no desembarque. O acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Recebimento de restituição de imposto de renda, tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos em que for parte ou em for interessado em todos os atos e diligências, tudo isso é o atendimento prioritário, tá? Os direitos previstos aqui são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos 6 e 7 desse artigo. Vamos voltar para o 6 e o 7? O 6, recebimento de restituição de imposto de renda, só quem tem a prioridade é a pessoa com deficiência, não seu acompanhante. E a tramitação processual de procedimentos judiciais, também só quem tem a garantia é a pessoa com deficiência, o acompanhante não, tá certo? Meus amigos, nos serviços de emergência públicos e privado, a prioridade conferida por essa lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, claro. Então, eu tenho uma pessoa com deficiência, ela tem prioridade, mas eu tenho protocolos médicos que vão determinar essa prioridade, tá? Um ambiente meio acessível pode ser considerado aceitável, pessoal? Não. Um ambiente é ou não é acessível. E só podemos considerá-lo como acessível quando ele estiver edificado de acordo com as normas técnicas da ABNT. E com a legislação pátria em vigor, a gente estava acabando de falar dela, né? Não cabe ao profissional da construção civil escolher quais os elementos de acessibilidade ele vai adotar, de acordo com o seu conceito pessoal de acessibilidade. A única hipótese em que o profissional poderá não adotar o estabelecido na norma é quando se trata apenas de uma recomendação da norma. Quando a norma recomenda, aí o profissional da construção civil pode colocar aquele elemento ou não. Mas quando a norma exige, aí ele não pode se furtar disso, tá certo? E para finalizar, meus amigos, prédios tombados devem se tornar acessíveis? Os prédios tombados também devem estar acessíveis apenas às soluções destinadas à eliminação, redução e remoção de barreiras arquitetônicas, devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do IFAM, tá certo? A Instrução Normativa número 1 do IFAM. Então, os prédios têm que se adaptar também, tá certo assim? Meus amigos, então era isso que a gente tinha que falar sobre acessibilidade, atendimento prioritário, fazendo uma conjugação de todas essas normas que a gente conversou aí, tá certo? Eu espero vocês então no nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem bem e vamos estudar, pessoal.